Olá, eu me chamo Edmilson Pereira e neste vídeo eu quero dar continuidade ao assunto que trata sobre Pitágoras e os pitagóricos. No vídeo anterior falei sobre a pessoa de Pitágoras e neste vídeo falarei especificamente sobre os pitagóricos. A trajetória dos pitagóricos, bem como sua filosofia, abrange um período bastante significativo da história. Mas quem foram os pitagóricos? Uma provável e esperada resposta seria que os pitagóricos foram os seguidores de Pitágoras. Eles foram, sim, os seguidores de Pitágoras, conforme o próprio nome sugere. Mas eles foram muito além disso. Eles foram bem mais do que isso. Giovanni Reale diz, abre aspas, com os pitagóricos, o pensamento humano realizou um passo decisivo. O mundo deixou de ser dominado por obscuras e indecifráveis forças, tornando-se número que expressa ordem, racionalidade e verdade. Fecha aspas. Fazia parte do pensamento pitagórico acreditar que a realidade física tem uma base estruturada na matemática. Alguns duvidam que os pitagóricos tenham feito parte de uma escola puramente filosófica e especulam que o pitagorismo foi uma verdadeira seita religiosa que tinha como principal fundamento a crença na imortalidade e transmigração da alma. E que tal crença era contornada por rejeição e desconfiança com relação ao corpo, que os pitagóricos consideravam a prisão da alma, o que trouxeram consequências extremamente relevantes para a história do pensamento filosófico, sobretudo pela influência que exerceram sobre Platão. De acordo com Charles Kahn, há o reconhecimento de que os pitagóricos faziam parte de uma comunidade que era, antes de tudo, uma seita ou um culto. Dentre os que pensam dessa forma, ele cita Eduardo Zeller, filósofo alemão, que viveu entre 1814 e 1908. Aristóteles localiza a existência dos pitagóricos como contemporâneos e anteriores aos pré-socráticos. Ele inicia suas considerações sobre os mesmos com a expressão, abre aspas, os assim chamados pitagóricos, fecha aspas. Giovanni Reale faz uma análise dessa expressão, apresentando 3 interpretações para a mesma. A primeira cogita que Aristóteles duvidava sobre a pessoa e a doutrina de Pitágoras, bem como a época em que este viveu. A segunda interpretação diz que Aristóteles estava querendo fazer distinção entre os verdadeiros pitagóricos e os falsos, também chamados de pseudos pitagóricos. E na terceira interpretação, que é a mais aceita, segundo Giovanni Reale, Aristóteles difere os pitagóricos de outros ou dos outros filósofos, no sentido de que aqueles mantinham laços escolares com seus seguidores, o que hoje chamaria trabalho em equipe. Segundo Cornélio, que também é um estudioso de Pitágoras e dos pitagóricos, abre aspas, a definição de categoria pitagorismo não pode senão começar de uma pergunta que somente na primeira impressão pode parecer simples, mas que, em verdade, se demonstrará de difícil solução. Quem pode ser definido como pitagórico no mundo antigo? Muitos autores, a partir de Aristóteles, tentaram responder a essa pergunta procurando um critério temático que permitisse identificar certa unidade doutrinária. É certamente este o caso, há pouco citado, do privilégio concedido por Zeller
exatamente a lectio aristotélica sobre os pitagóricos. Privilégio este que se tornou, ao longo da história da crítica moderna, um consenso quase indiscutível. Pitagórico é alguém que fala de números. Fecha aspas. De fato, visto que na maioria das vezes os pitagóricos são associados tão somente a Pitágoras e aos números, a definição de pitagorismo soa como de fácil solução. Contudo, o pensamento pitagórico não é contornado apenas por ideias matemáticas. Eles trataram de outros ramos do conhecimento, como, por exemplo, a religião,